Um dos maiores sonhos que eu tenho e que eu gostaria muito de realizar é criar jogos. Sempre quis fazer o meu próprio, com as minhas ideias. Bom, eu vou colocar isso em prática. E um dos primeiros projetos que vou criar é um jogo de Ben 10. E no vídeo de hoje, estarei explicando sobre o meu jogo. Espero que gostem. Então, opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Kree. Vamos lá, né? Começando sobre o jogo em si. O que é essa proposta? A minha ideia é fazer um jogo, né, baseado em Ben 10, só que com o estilo de gameplay que eu sempre sonhei que tivesse em algum jogo de Ben 10. Ou seja, jogar com todos os aliens que estão disponíveis, né? Cara, isso daí pra mim seria incrível, porque é uma variedade de aliens absurda, cada um com suas habilidades, fraquezas. Cada alien é diferente. Claro, existem uns que são iguais, né? Mas a gente releva. A minha ideia é o seguinte: fazer um jogo com todos os aliens que eu conseguir colocar, mesmo aqueles que não existem, né, na série, que nunca chegaram a ser apresentados, mas que, bom, devem existir, afinal, o Omnitrix tem 1 milhão de espécies, né, então deve ter bastante. E também não só usar o Ben com suas transformações alienígenas, mas também outros personagens, como por exemplo a Gwen, Kevin, Vomax, o Hulk e outros aí, né? Cada um com suas habilidades, estilo de gameplay e tudo mais. E por falar em gameplay, vamos para como eu gostaria que fosse a gameplay, né? Eu já tive várias ideias, mas eu ainda não consegui chegar num consenso de tipo, vai ser isso e pronto. Eu ainda tô pensando, né? Pode ser que coisas mudem. Mas a minha ideia era de que fosse um jogo 2D, de plataforma, com algumas mecânicas de puzzle, por exemplo, sem um combate muito aprimorado e tudo mais, porque, cara, são muitos e muitos aliens, e cada um ter seu próprio estilo é muito complicado de fazer. Então eu tava pensando em algo simples, por exemplo, pegar um Super Mario, só que com algumas mecânicas que você veria em um jogo Lego, por exemplo, ou seja, puzzles, que precisa acessar um computador, aí tem que pegar um alien que consiga hackear, destruir um objeto de metal tem que ser alguém, sei lá, tenha poder de fogo, etc. Isso serve para inimigos também. Então, a minha ideia era um jogo de plataforma com puzzles. Aí tu tem que escolher o alien certo para fazer tal coisa, ou enfrentar um inimigo específico. Eu acho que seria algo bem legal. Sem uma mecânica de combate muito complicada. Tipo, os personagens tanque, que são os mais parrudos, todos eles têm golpes parecidos, né? Eles são fortes. A diferença entre eles é que o dano vai ser diferente. Personagens rápidos vão desferir vários golpes rápidos, assim. Então, é isso sobre a gameplay. Agora, sobre a história, eu tava pensando em recontar todo o Ben 10. Clássico, Força Alienígena, Supremacia, Omniverse. Recontar toda a história. Porque, claro, não fazendo cada detalhezinho. Por exemplo, uma missão pra cada episódio, não. Mas focar nos pontos principais e alterar algumas coisinhas. Por exemplo, algum furo no roteiro, alguma ideia que eu acho que poderia ser aplicada melhor. Por exemplo, o plot do Agregor. Fala que o Agregor é um osmosiano, que é uma espécie alienígena, mas na real ela não existe, e aí ficou por isso mesmo, sendo que o universo, o Agregor seria introduzido e explicaria um pouco mais sobre ele, mas não decidiram não. Então eu vou abordar estes pontos também. E também mudar alguns designs de personagens, para poder se adequar mais ao clássico, porque o estilo de arte eu quero focar mais no clássico. E por falar em design, né, vamos pra essa parte aí, os designs. Que tal a gente começar lá com o personagem principal, né? Ben. Eu fiz ele do clássico, do Força e Supremacia Alienígena e Omniverse. Ali embaixo tá indicando de qual série que é, através do Omnitrix. Do clássico tá a mesma coisa, né? Eu quis deixar a mesma coisa. Do Força e Supremacia Alienígena eu não mudei basicamente nada, só o tom de pele vai ficar mais parecido com o do clássico. E a cor dos olhos também, não dá pra ver nessa imagem, é muito pequeno. Mas não ser aquele verde super forte. E o do Omniverse, em que eu mudei o estilo, né? Não quis deixar o estilo do Omniverse, deixei mais parecido com os outros, tanto a pele e tudo mais. E ele tá um pouquinho mais alto também. É isso, cara. É o mesmo design, só que em um traço diferente. Basicamente isso. Agora, o primeiro alien chama, como vocês podem ver. Eu quis dar uma diferenciada nos 3 estilos. Eu quis pegar o chama do Omniverse e fazer com os traços do clássico. Ou seja, em vez das pedras dele serem todas vermelhas, tem essa sombra bem escura nele, o que eu acho lindo, maravilhoso. E também eu deixei o fogo dele mais alaranjado. Eu acho que ficou um toque muito bom. Se vocês verem no meu Instagram, o design tá diferente, porque ali eu fiz quase 100% do clássico. Mas
aí eu vi o do Omniverse, assim, alguns detalhezinhos. Também do Força e Supremacia Alienígena, né, que também é muito lindo. Só que alguns detalhes deles não tem, por exemplo, as linhas embaixo dos olhos. Mas no Omniverse tem. Aí eu quis pegar mais do Omniverse em si, esses detalhes aplicados ao estilo do clássico. Bom, a primeira versão tem uma roupinha, uma coisa assim, todos os aliens do clássico vão ter uma roupinha preto e branco. Esse vai ser o padrão do clássico. Ah, mas tem aliens que não tem roupa, eu sei, mas pra dar uma diferenciada, pra fazer designs diferentes, justamente. Porque, por exemplo, o Chama, só o do meio que tem nas 3 séries. As 3 séries tem o mesmo design, assim, não tem uma roupinha diferente, algum detalhe, assim. Então vai ser assim, o do clássico vai usar roupas preto e branco. O do Força e Supremacia Alienígena, ou eles não vão ter roupa, ou vão ter roupas que se adequem à espécie. Porque tem alguns aliens que ficam muito esquisitos pelado. Então, E do Omniverse vai ser os designs do Omniverse, né? Só que dando uma pitadinha de Ben 10.000, porque os designs do Ben 10.000 de alguns aliens são muito bons. E aí vocês podem ver que o Chama do Omniverse é assim, né? Ele já tem os vulcões dele. Ele não tem roupa nem nada, mas ele tem os vulcões, o que dá uma diferenciada muito boa, na minha opinião. O Chama com uma roupinha, que vai ser o do Ben clássico, ou seja, na história ele vai estar assim. Aí depois foi Supremacia Alienígena e do Omniverse com seus vulcões. Próximo é o Besta. O do clássico ali, como vocês podem ver, eu inclusive coloquei a imagem dele do outro ombro, que é onde o Omnitrix tá. Ele não mudou nada, é basicamente isso. O Força e Supremacia Alienígena, ele só tá com o Omnitrix no peito e com os lábios presos, porque o Besta do AF fica com os lábios da mesma cor do pelo, o que eu acho muito estranho, né, mas enfim. E do Omniverse, que eu peguei esses toques de Ben 10.000, ou seja, as manchas na cabeça, a cauda, e, né, comparado ao que eu postei, eu só adicionei a cauda mesmo. Diamante, o do clássico, né, normal, o AF, que é o cromatizado, e do Omniverse, em que eu misturei mesmo o do Omniverse com o design do Ben 10.000, ou seja, ele tem essa calça aí com as botas. E um detalhezinho que eu adicionei é esses cristais aí no peito dele. Eu deixei ele em todas as versões, além da cor dele ser mais puxada para um azul, mas como é no AF, se não me engano, em que ele é um pouco mais azul e não tão verde como no clássico. XLR8, do clássico continua a mesma coisa. Do AF eu quis mudar um pouquinho, né, pra ser como se fosse uma roupa da espécie, digamos assim. E do Omniverse, comparado ao que eu postei, ele tá diferente. Eu peguei a roupa basicamente inteira do Ben 10.000 e deixei em verde. Além de um detalhe de todas as versões, que são essas barbatanas nas costas. Eu acho um detalhe muito legal e que foi o Ben 10 Reboot, né, que dá essa ideia. Então acho que foi um detalhe bem legal. E ali embaixo, né, com os visores, sendo que a versão do Omniverse tem o visor da cor verde. Então, detalhezinho aí pra quando ele usar essas habilidades decorrer. Massa cinzenta, do clássico tá a mesma coisa. Do AF, levemente diferente, uma roupinha mais padrão galvaniano. Inclusive, vocês podem notar que a cor dos olhos, né, tá diferente. Porque até esse detalhe eu vou deixar. Por exemplo, o massa cinzenta do clássico tem a mesma cor dos olhos do Ben. Mas eu quis deixar assim, ó. Do clássico, vão ter cores de olhos aleatórias, digamos assim. Algumas vão ser da mesma cor dos olhos do Ben, só que a partir do AF, os olhos vão ser verdes mesmo, verdes da cor do Omnitrix. Bom, e do Omniverse, fiz o design do Omniverse, né, só que no estilo do clássico, e adicionei essas barbinhas nele, pra mostrar que ele tá, tipo, ficando mais velho. Achei um detalhe legal. 4 braços, do clássico, normal, do OAF, em que eu peguei mais com base no design do Heróis Unidos, né, aquele crossover com o Mutant X, ou seja, ele não tá usando uma cueca, ele tá usando uma calça preta, além dessas manchas no corpo dele, que remetem ao uniforme dele no clássico, que eu acho maravilhoso, incrível. Aí eu peguei esse design e fiz no estilo do clássico, o que eu acho que ficou uma maravilha. E do Omniverse, em que, de novo, eu misturei com o do Ben 10.000, além de ter deixado esse rabo de cavalo. Se vocês forem ver os detalhezinhos, ele tem os espinhos que tem nos braços dele, são maiores, e ele tem mais espinhos no ombro também, além de presas. Comparado ao que eu postei, se tem um toque mais do Ben 10.000, o que eu acho que ficou muito melhor. Acho que é isso. 4 braços, inclusive, é um dos meus favoritos que eu fiz. Insectoide, do clássico, tá normal. O do AF, eu quis fazer ele sem roupa, com base em um personagem do Omniverse, em que ele usa uma camisa, mas dá pra ver ali uns resquícios do que teria por baixo. E aí eu fiz com base nisso. Deixar ele ainda com esse estilo mais insetão e tudo mais. E deixar o rosto dele realmente preto mesmo. Tipo, ser algo da biologia dele mesmo. Porque em Omniverse parece que é uma máscara, né? O que eu não gosto muito, não. Aí o estilo do Omniverse, peguei uns detalhezinhos, né? Tanto da roupa do Omniverse, quanto alguns detalhes do Ben 10.000. Como, por exemplo, o ferrão dele, que tá muito maior. E esses olhos, assim, que também estão maiores, mais saltados pra fora. Aquático, do clássico tá a mesma coisa. Do AF, uma coisa, só que sem a ombreira, né? Com o Omnitrix no peito. E do Omniverse, além de ter a roupinha do Omniverse, eu quis adicionar um respirador pra ele. Porque, coitado, tem o Omniverse, ele não tem. Também aumentar o tamanho dessas barbatanas. Eu não sei o que é isso, na real. Eu acho que é barbatana. E tem no braço dele também. Deixar elas maiores. Com base em um personagem que apareceu lá no filme do Ben 10 clássico, que era um Piscis Volan do mal.
normal. Aí ele tem até uma cicatriz e tudo mais. Aí ele tem essa parte aí maior. Então quis deixar como se ele estivesse mais velho mesmo. E a segunda versão dele, em que é mais baseada no do UF, que é aquela versão lá que eu não gosto. Acho muito feio. Mas eu quis deixar ela como se fosse uma subespécie. Estilo glutão, né? E aí com tons mais azuis. Esse rosto aí, mais de não sei. Então é isso. Essa é a ideia que eu tive. Dele ser uma subespécie. E assim com a cauda fechada em ambas as versões. Ultra T, o do clássico tá a mesma coisa. Do AF também, na mesma coisa, basicamente. Né? E do Omniverse eu quis, além de adicionar uns detalhes, o principal é a troca de cores. Onde era preto fica verde e onde era verde fica preto. Acho que foi uma alteração muito legal, que eu gostei muito em comparação ao que eu tinha postado antes. O que eu tinha postado antes não me agradou. E aí eu mudei e eu acho que ficou maravilhoso. Fantasmático, o do clássico tá normal. O do AF eu quis deixar a capa dele com os tons de roxo, porque comparado aos Actinolitas que aparecem em Omniverse, todos têm uma tonalidade de roxo, né? Quis deixar isso, além da cauda dele ali exposta, como se a capa tivesse rasgado. Em Omniverse, esse detalhe das correntes e tudo mais que eu adoro. E aí a versão dele sem capa, porque é tipo como se fosse uma habilidade em que ele fica mais forte assim. Porém com fraqueza à luz, então se ele estiver em ambientes abertos assim, ele vai começar a sofrer dano. Então é uma transformação pra ficar mais forte, mas pra ter cuidado também, né? Ele, por exemplo, vai usar a telecinese, soltar os raios do peito dele e tudo mais. Nem os esquemas, só que aí sem perder o controle. Bola de canhão, o do clássico normal, do AF também normal, e do Omniverse, que é o design do Ben 10.000. A única diferença é que naquela carapaça dele das pernas eu adicionei uma borda branca. Acho que ficou um detalhe bem legal. E a forma de bola dele. É só isso mesmo. Se for selvagem, o detalhe principal é que eu mantive os olhos dele, né? O Omniverse. Só que aí no clássico ele vai ter essa roupinha. O do Força Supremacia Alienígena, né? Sem roupa, tudo normal. E do Omniverse ter esse cinturão dele. Além dos detalhes de, tipo, o braço dele meio que ser composto por várias vinhas e tudo mais. Acho que ficou legal. Blitzwolfer, do clássico tá normal. O do UAF tá sem roupa. Só que aí, diferente do design que eu tinha postado, o do AF eu deixei com a boca aberta, só pra dar um exemplo de como seria, né? Ele soltando o uivo sônico dele. Esse design dele é basicamente todo do Yonodushi. E do Omniverse, em que eu fiz a roupa baseada no Omniverse. Com a coleira dele, a roupa verde e tudo mais. Snario, do clássico tá a mesma coisa. Alguns detalhezinhos diferentes pra se diferenciar um pouquinho da múmia que ajudou os Skye lá. Porque eu não gosto muito disso, de ser a mesma coisa. Ah, inclusive vou aproveitar pra falar que o design dos vilões também vão mudar alguns, pra ficar mais diferenciado. Aí do UAF eu só mudei um pouquinho a roupa. E do Omniverse eu deixei como era do Omniverse, só que no estilo do clássico. Frank Strike, do clássico a mesma coisa. Do AF com alguns detalhezinhos diferentes, com base na abertura que ele apareceu. E do Omniverse também, seus detalhes do Omniverse. Só que com algumas coisinhas diferentes. Tipo a calça dele é com aqueles neons ali. Glutão. Aí do clássico tá normal. Do AF fiz ele mostrando as linguinhas dele. Diferente do que eu tinha postado. E do Omniverse com uma roupinha. Só pra ser diferentão. Só que uma roupa que não estaria fora dos padrões da espécie, por exemplo. E a sua segunda subespécie. O outro era o puro, esse aqui é o turvo. Com alguns detalhes, por exemplo, a mandíbula. E aí, em vez de ter várias línguas, ele vai ter só uma. É um detalhe que eu quis fazer, porque essa versão aí, que apareceu no AF, ele tem uma língua só. Só que em Omniverse todas têm várias línguas. Só que eu quis deixar essa diferenciada aí pra ficar mais legal. Eu gostei. Aí um tem várias línguas, só que o outro tem uma, porém mais forte. O item do clássico tá a mesma coisa. Do UAF tá com alguns detalhezinhos diferentes. E do Omniverse tá com essa roupinha do Omniverse. Bom, eu não deixei 100% o estilo do clássico, né? Algumas mudanças foram feitas. Como, por exemplo, os dedos dele, que aí são mais garras, como é em Omniverse. Justamente pra ele poder cavar. Além desses bigodinhos no rosto dele. Megawatt, do clássico tá a mesma coisa. Do UAF, a roupinha dele tá diferente. E do Omniverse tá com essa roupinha do Omniverse. Sem muitas diferenças dos seus originais. Gigante, diferente do que eu postei, ele tem, sim, mais detalhes diferentes. O do clássico tá com como se fosse uma roupinha cobrindo, né? Preto e branco. O do UF tá meio que sem roupa, né? Ele fica todo vermelho. E do Omniverse, comparado ao que eu postei, ele tá com uma roupa com detalhes em verde. Eu gostei, pelo menos, né? Não sei vocês aí. Inclusive, nesse, eu quis deixar bastante detalhes do clássico, né? Como, por exemplo, os olhos e tudo mais. Porque o do clássico, pra mim, é o que passa mais a vibe alienígena. O que eu gosto. Iguana Ártica. O do clássico tá a mesma coisa do Ben 10.000. O do UAF, quis deixar ele sem roupa. Só que aí eu vi que só sem roupa não estaria tão legal. Então eu quis adicionar meio que essas tatuagens dele. E o Omniverse, em que ele tem uma roupinha mais baseada, né, no Omniverse, só que com alguns detalhes diferentes e tudo mais. Algumas diferenças dele é que a tatuagem ali do olho dele passa pela boca, além dele ter umas barbichinhas no queixo. Bom, como o Ben de 11 anos mostrou ter o Iguana Ártica, então no jogo ele vai ter.
porque vai seguir assim, a história do clássico, uns eventos que foram apresentados em Omniverse, né, dos flashbacks. Cuspidor, porque sim, foi dito que o Ben de 11 anos desbloqueou o Cuspidor, então ele vai estar na história do clássico. O design dele no clássico tá a mesma coisa do Ben 10.000. O do AF eu deixei ele sem roupa, o que eu achei bem legal, inclusive adicionei essas unhas nele. E do Omniverse tá o design que Eric G. White fez dele do Omniverse. Bob a bolha, um alien que só apareceu em um comercial, mas do Ben do clássico, então eu quis adicionar ele aqui. O do clássico com só roupinha, o do AF sem roupa nenhuma, e do Omniverse com só roupinha com padrões em verde. O de Sponge, que é um dos aliens guiada que o Tom Perkins fez, só que eu quis adicionar ele também, porque em teoria ele também teria sido desbloqueado pelo Ben de 11 anos. Aí o do clássico tá o design que o Tom Perkins fez mesmo, o do AF tá sem roupa, e do Omniverse tá com uma roupinha parecida, só que com os detalhes em verde. Popotamas, o do clássico e do Omniverse são os dois designs que Tom Perkins fez. E eu quis adicionar os dois, só que para as versões diferentes. Eu também quis intercalar os designs de cada um, em alguns detalhes que são diferentes. Aí eu quis adicionar pra todos, esse tipo de detalhe. E do AF eu quis deixar ele com uma bermuda, porque eu acho que seria meio estranho ele pelado, sei lá. Skid Marks, o do clássico tá o mesmo design que o Tom Perkins fez. O do AF eu quis dar uma mudada, né? Tirar um pouquinho dessa armadura toda, mostrar um pouco mais do corpo dele. E do Omniverse tá todo cheio de neon e não sei o que. Esse daí eu gostei bastante. Sonobul Lizard, do clássico tá o design normal. Do AF sem roupa e do Omniverse com uma roupinha com verde. Além de ter mudado os olhos, né, pra verde, porque é o padrão. É isso, né? Melee Moth, com o design que o Tom Perkins fez também. O do AF eu quis dar uma mudada, uma roupa que eu acho que poderia ser da espécie. E do Omniverse com os detalhes em verde, né, obviamente. Probtastic, eu peguei o do clássico, né, que é o design que o Tom Perkins fez, só que mudando as cores da roupa dele, pra ficar preto e branco, né. O do AF, sem roupa nenhuma, e do Omniverse com essa roupa que cobre mais parte do corpo. Aí a parte dos braços e do peito dele. E, por último, Feedback, o do clássico sendo com o design dele do Ben de 11 anos, dos flashbacks do Omniverse, né? Só que vocês podem ver que eu adicionei uns detalhes de umas linhas, foi a ideia que eu tive, como se fosse uma roupa meio de borracha ou coisa assim. Aí do AF, tirei esse detalhe branco, só que adicionei aqueles detalhes mais em cobre. Acho que é cobre, no peito dele, indo pro Omnitrix. E do Omniverse, em que eu adicionei mais espinas, como é o design do Omniverse, né? Só que as linhas que eu tinha adicionado, eu quis deixá-las brilhando em azul. Como se fosse, tipo, ele tá com tanta energia, por estar mais velho, né? Mais forte, que é como se estivesse vazando. Olha, gente, em resumo, é isso. Eu falei sobre todos os designs que eu fiz, né? Do clássico, do Ben de 10 e de 11 anos. Todos os designs que ele vai ter no jogo, né? Nessa parte da história. Quis explicar algumas ideias que eu tive e tudo mais. Bom, eu acho que é isso, né? Se vocês tiverem alguma ideia, assim, de algum design ou alguma coisa pro jogo que vocês gostariam, falem aí nos comentários. Espero que tenham gostado. Tem bem mais designs ainda, né? Eu, inclusive, já postei no Instagram muitos outros aliens. Então, vão lá dar uma olhada. É isso, espero que tenham gostado. Até mais. Tchau.